Hoje é Dia da Mulher e tal acontece porque no terceiro milénio é ainda necessário lutar por direitos, por equidade e reconhecimento. Por isso queremos olhar o feminino e perceber como a mulher é determinante na sociedade, na cultura, mas também na Igreja. A mia madre una volta anni fa, quando si parlava molto negli Stati Uniti, sto parlando già negli anni 70, della uguaglianza della donna con l'uomo, ho detto ma vuoi essere uguale agli uomini? E lei mi ha detto no, perché noi siamo già migliori. E certamente, non lo diceva scherzando, cioè ci sono tanti doni che le donne hanno che possono offrire già allora in molti sensi nella vita della famiglia e della parrocchia, non solo mia mamma, però tante donne già esercitavano. Mas o Papa reconhece que existem obstáculos culturais até na própria Igreja. Questo bisogna riconoscere, perché non sono tutti i vescovi o i sacerdoti che vogliono permettere che le donne esercitino quello che potrebbe essere molto bene il loro ruolo. Ci sono culture dove ancora la donna soffre per differenze come cittadino di seconda classe, per dire così, e non hanno sempre in realtà gli stessi diritti. Neste Dia da Mulher importa ir ao encontro da forma como é também no feminino que o mundo se constrói e avança, a começar pela própria Igreja Católica, onde as mulheres assumem grande parte da vida consagrada e religiosa. Chamam-lhe carismas. A partilha com outros desta missão é isto mesmo, é fortalecer o dom do carisma na atualidade, no hoje da Igreja, no hoje da história, para que juntos possamos sanar mais, fazer caminho com as pessoas, dar vida a quem tantas vezes pensa que perdeu esta mesma vida, que perdeu os seus horizontes. É para restaurar os horizontes e a esperança que as irmãs hospitaleiras acolhem a deficiência mental, as doenças do foro psicológico, num ambiente que querem de amor e acolhimento, como dizem, uma igreja samaritana. É de facto algo de belo poder trazer outros a levar esta dimensão da vida integral ao outro, este sentido de abrir e rasgar novos horizontes. Nesta missão, as irmãs contam com o envolvimento de leigos em matérias que muitos poderiam achar ser da competência exclusiva dos consagrados, como o acompanhamento espiritual. Esta é hoje, nas hospitaleiras, uma tarefa assumida por leigos, homens, mas também mulheres. Cláudia Antunes coordena este trabalho. Não é freira nem fez votos de consagração. Ainda assim, gera o acompanhamento espiritual nas unidades de saúde das irmãs hospitaleiras. A congregação entendeu que devia abrir esta missão aos leigos que já têm a formação específica. As irmãs tomaram esta decisão aqui há 4 anos de envolver um leigo também nesta equipa. Eu costumo sempre dizer que há uma equipa coordenadora do Serviço Pastoral da Saúde, que é constituído pela irmã que está no Governo Provincial com esta área, neste caso a irmã Fernanda Esteves, e por um leigo, neste caso sou eu que estou, ou seja, eu costumo sempre dizer, esta área de coordenação é feita a 2, é feita por uma equipa que depois também se estende para cada um dos responsáveis de Pastoral da Saúde em cada um dos centros que temos. As unidades hospitaleiras têm um plano anual e cada unidade também se rege por um plano semanal. A assistência cristã, uma assistência espiritual a quem não tem caminhada cristã e o acompanhamento a quem já tem uma confissão religiosa que até pode não ser cristã.
E nestas três vertentes, digamos assim, encontramos aqui depois algumas áreas de intervenção. E estamos a falar de áreas de acompanhamento em grupo, e portanto aí há grupos semanalmente. E o que é que se trabalha com estes grupos? Tem muito a ver com o levantamento das necessidades espirituais e religiosas deste grupo de pessoas com quem estamos. E, portanto, há um primeiro passo, que é esta identificação destas necessidades, e depois todo o tipo de intervenção vai ao encontro dessas necessidades espirituais. Quer dizer, estamos a falar de uma pessoa, por exemplo, na área da psicogeriatria, tem outro tipo de necessidades de uma pessoa de psiquiatria, que esteja connosco até durante um curto espaço de tempo, por exemplo. Portanto, são exemplos para adequar a resposta, mas tudo tem a ver com esta identificação destas necessidades espirituais e religiosas. Estudou psicologia, esteve em África com os Leigos para o Desenvolvimento. Bárbara Leitão trabalha há 11 anos com as Irmãs Hospitaleiras no acompanhamento espiritual dos utentes da clínica em Cernache. E muitas vezes neste tempo de permanência na casa de saúde surgem questões muito ligadas ao sentido de vida, não é? Para que é que eu vivo, não é? Qual é o meu lugar no mundo? Que missão é que Deus me confia? Mas também ao nível do sofrimento. Porque é que tenho que viver e passar por esta dor? Como é que posso encontrar sentido no sofrimento? O que é que me podem ajudar a encontrar força e esperança para este momento de doença? E este acompanhamento espiritual das pessoas também nestes momentos. No seu trabalho vai lendo uma realidade específica do meio assistencial em que se move, mas também o reflexo de uma sociedade mais vasta. Vou sentindo que há muito esta busca de sentido, não é? Principalmente nestes momentos de dor, de sofrimento, a busca de sentido para quê, não é? Para onde é que Deus me quer conduzir, para onde vou. Também esta busca de esperança, não é? E este Jubileu da Esperança foi uma oportunidade muito grande para trabalhar esta temática junto das pessoas que acompanhamos. Onde é que eu encontro esperança? Quais são as razões da minha esperança? E como é que mesmo em contextos difíceis, como é o da doença mental, não é? E de situações que são partilhadas, a doença nunca é só da pessoa que a vive, é também do seu contexto familiar, do contexto onde está inserida, como encontrar esperança nestes momentos, nestes processos, tem sido claramente algo que tenho sentido como crescendo, portanto, cada vez mais. Mas quem acompanha, por vezes também necessita de acompanhamento. Esta atuação da nossa parte, também atuamos enquanto cuidadores feridos. Ainda esta manhã, neste encontro provincial, falamos sobre isto. É muito, muito importante, em primeira mão, tomarmos consciência daquilo que são as nossas dores, as nossas fragilidades, que a nossa própria história pessoal de vida, não é? Deixou marcas e continua a deixar, tomar consciência e não deixar que isso interfira no próprio acompanhamento, não é? No caminho que fazemos com estas pessoas. Mulheres a partilhar uma missão com uma congregação religiosa, um acompanhamento espiritual onde o feminino pode ajudar a um envolvimento ainda mais profundo. Toca-me bastante aqui digamos, o testemunho que eu vejo também a algumas irmãs e a alguns colegas no sentido do cuidado mais maternal, ou seja, este lado feminino é a forma aqui como que eu vejo de estar atenta a determinados detalhes que eu não sei, mas por menos aqui as mulheres, direi eu sinto ao vivo um bocadinho este algum sentido, um sexto sentido, como se costuma dizer, mas não é, atenta a determinados detalhes, que não são meros detalhes, que são importantes, não é? Pequeninas coisas mesmo de cuidado com as pessoas assistidas, até mesmo da relação, digo mesmo isto até na relação com os colegas e com as irmãs. Para as Irmãs Hospitaleiras, este auxílio dos leigos, homens, mas também muitas mulheres, é algo hoje natural no seu carisma do cuidar do frágil. É importante esta dimensão feminina e esta dimensão materna, mas também a dimensão do capelão e de outros agentes da parte masculina. Há aqui uma complementaridade e muitas das vezes a saúde mental ou a ausência desta saúde mental necessita muito desta mão materna e desta mão paterna, e é isto que pode trazer o equilíbrio ao bem-estar espiritual, físico, como eu comecei por dizer, o bem-estar integral da pessoa. E por isso somos mulheres, também cuidamos de mulheres e começamos assim a cuidar de mulheres, mas não tira que realmente possamos ser um complemento
no dia a dia desta missão que assumimos. Estas são peças da artista plástica Emília Nadal que podem ser vistas no Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, na cidade de Évora. Até ao dia 22 pode visitar esta exposição. É uma homenagem a uma figura das artes, a uma mulher que esteve em Évora e dialogou com os alunos do ensino artístico sobre a sua experiência e a forma como encara a sua obra como um processo de comunicação. A arte é sempre a expressão do indivíduo, de uma pessoa, não é? E, portanto, eu própria, ao longo da minha vida, que estou aqui 50 anos de trabalho, não é? Também fui sendo diferente, fui sempre evoluindo, fui sempre mudando, fui sempre apreendendo e aprendendo muitíssimo mais coisas sobre todos os pontos de vista. E a própria vida e a própria maneira de olhar o mundo e de compreender acabaram naturalmente, foram expressos no meu desenho, na minha pintura, nas minhas abordagens e nas muitas séries que fui fazendo. Desde sempre, Emília Nadal assumiu a arte como mensagem, como expressão de si e da sua forma de olhar. A sua fase pop é uma reflexão sobre os excessos e perigos de uma sociedade em mutação acelerada. Era uma crítica, era um espelho. Eu procurei, sobretudo, não era doutrinar as pessoas, mas pô-las diante de um espelho. Se as pessoas percebem-se, e às vezes as pessoas não gostam de se ver ao espelho, e houve muitas pessoas que não gostaram de se ver ao espelho, mas era aquilo que eu tinha a intenção de fazer, porque eu, por vezes, quando se pensa, fez arte pop, eu utilizei a linguagem pop para exatamente fazer o retrato e o espelho de uma sociedade e de uma cultura pop. Quer dizer, eu sou pop, utilizei o pop, enfim, aquilo que se considera ser o pop, para dar a imagem de uma sociedade pop. Estas latas de slogans têm uma história neste contexto pop da artista. Em 1979, a RTP emitia a série Obrigatório Não Ver, da autoria de Hannah Hatterley. Um destes episódios era uma concepção artística de Emília Nadal. É preciso ver que esta série pop tem sobretudo a ver com a publicidade. E, portanto, as tecnologias da publicidade e as formas de publicidade é que têm ido mudando. Mas, ao fim e ao cabo, a finalidade é a mesma. Através, no caso das embalagens, a ideia era que uma embalagem extremamente sugestiva também, ao mesmo tempo, permite, ou melhor, tem a intenção de suscitar o desejo das pessoas a consumirem no seu conteúdo. Portanto, e aí o slogan, ou a soundbite, ou a repetição, no fundo é a repetição. O slogan é a repetição de qualquer coisa que tem uma ideia, normalmente com uma imagem, com uma música, qualquer coisa que sensorialmente nos fica muito mais radicados na memória. Senhor telespectador, seja moderno e progressivo. Comendo slogans diariamente prestará um decisivo e valioso auxílio aos sistemas universais de massificação. Não hesite, não duvide, vista como toda a gente, sinta como toda a gente, pense como toda a gente, coma slogans todos os dias e transforme-se num perfeito robô. Não esqueça, no perfeito robô. Senhor telespectador, para ser feliz, massifique-se. Slogans comestíveis simbolizavam em 1979 essa massificação do pensamento que, afinal, perdura ainda hoje com métodos ainda mais sofisticados. Eu fiz slogans comestíveis, portanto, as bolachas de slogans, que são feitas através da própria palavra, quer dizer, a palavra slogan deu origem
um corta-bolachas, feito por uns extraordinários latoeiros portugueses, claro. E então a bolachinha Slogans, que vai ser comida daqui a uns instantes, permite que realmente a pessoa coma o slogan, não só o conteúdo, mas como o próprio produto e, neste caso, a própria palavra. Slogans que estes alunos de artes puderam saborear numa reedição da artista para esta exposição retrospectiva. Emília Nadal teve sempre uma presença de proximidade à fé. Autora de diversas pinturas e objetos litúrgicos, a artista entende o belo como facilitador do transcendente. A arte em si, e não digo só a arte, as imagens, a música, por exemplo, tudo o que ultrapassa a mediania da nossa linguagem e entra num outro patamar, é evidente que aproxima do sagrado, que aproxima da espiritualidade e que absorve, e provavelmente até desejavelmente, a própria fé. Para Emília Nadal, a qualidade artística depende também muito das comunidades cristãs, que nem sempre trabalham a sensibilidade estética. Porque há peças excelentes, ótimas, e em que as comunidades as rejeitam, porque não se enquadra na imagem inicial e na imagem que têm, e, portanto, não conseguem passar para além, mesmo que tenham o mesmo significado, não conseguem ultrapassar ou melhor, transpor essa barreira. Acho que há bons exemplos e há péssimos exemplos, sobretudo naqueles. E muitas vezes há os exemplos possíveis, porque também não há grandes meios para fazer obras extraordinárias, mas não é preciso fazer às vezes uma obra extraordinária. Às vezes é na maior simplicidade, mas no maior equilíbrio entre todos os elementos que são necessários e, sobretudo, que tenha uma ideia de que realmente as pessoas são uma comunidade e que se sentem bem lá, isso é fundamental, e que a liturgia tenha dignidade, enfim, com a dignidade que deve ter. Emília Nadal, artista plástica e mulher de um espírito inconformado e sempre atento. Na verdade, sempre me assumi como mulher, como pessoa, sobretudo, como mulher, dentro do meu meio, mas sempre lutei para que realmente todas as mulheres possam ter acesso ao que eu tive, possam, sobretudo, serem respeitadas, e serem, sobretudo, lutar violentamente contra a violência que se permite, muitas vezes invocando boas razões. Não há boas razões para haver violência, sobretudo violência na família, violência no amor, no namoro, e é por isso exatamente que aí sim, aí integrei muitas situações e muitas posições, tanto na Igreja como na sociedade, a denunciar questões da violência contra as mulheres, que continua, infelizmente. A violência e a agressão à condição da mulher continuam a marcar o cotidiano em países como o Afeganistão. Mahdia Erfani foi forçada a sair do país com a família mais próxima. Estuda medicina e integra-se numa nova cultura, mas não esquece o Afeganistão nem as suas raízes. Can have or can endure. I can say that the Mahdia right now in Portugal is different than the Mahdia who was in Afghanistan. And basically to balance of who you are, your identity, and of who you are going to become is very difficult. Ainda assim, Mahdia aposta em preservar quem é e partilhar essa identidade com a sociedade que agora a acolhe. My story is one of the 100,000s of other stories, but I'm sure this factor is very common between them: the identity crisis and the fact that yes, you cannot leave your origin behind. That's something that comes with you, and I think that's something valuable and should be appreciated, because with different people from different backgrounds, not only brings diversity but brings new ideas, new hope, new spirit actually to any kind of work. Em agosto de 2021, os talibãs tomaram o poder em Cabul.
Maadia estudava na escola americana, o que foi motivo acrescido para deixar o país. Para esta jovem, vir para a Europa foi libertador. Em Portugal sente-se segura e reconhece poder ser quem é. I personally had the courage to do what they are doing. They are manifesting actively since the first day that the Taliban took over against this armed group and they shout out their rights. They ask for their rights. They do it alone. And I don't think they are the people who have who have accepted the situation. No, not at all. They're fighting every day. They're fighting by wearing a colorful clothes. A história de Maadia fez dela uma mulher mais forte e resiliente, também mais tolerante. So just to maybe give a context, like I was born in Afghanistan, I was born in Iran because my family was a refugee in Iran. So when I came to Portugal, I said that I became a refugee for the second time in my life. So you see what I mean? I already had that experience of that hard experience. So yeah, growing as a woman, first of all, as a refugee, is not easy. And I was too young to understand these differences. Back in Iran, I was being called like Afghan, not necessarily as a positive way. It was a negative thing. So I remember I asked my mother, like, how they can understand that I'm Afghan. And my mom told me that your passport is on your face, basically, because I have this Asiatic appearance that differentiate me from other super Caucasian Iranian students. Esta jovem mulher, vinda de um ambiente muçulmano, descobriu que a religião não afasta, mas pode ser um importante fator de união. But to be honest, I didn't find a lot of differences. And I think that's the beauty of these two religions, that despite having two different worlds, but they're really, really the same. Especially the essence of it, the core belief that the people have, the values that these two communities carry with them and value are basically, I would say, the same. It's just a matter of practice. Okay, if I pray like this, if someone else pray like this, or different ceremonies, religious ceremonies. It's also beautiful to mention that even currently we are in Ramadan, and it has become in coincidence with this 40 days that the Christians has, that they prepare for Pascua. I'm sure you know the name. Quaresma. Quaresma, exactly. It has become in coincidence with Quaresma. And I find it super interesting and beautiful. And certainly, since we have these two groups have these values in common, I think that can be the backbone of us sitting together and talk and talk about the common things rather than differences, because they're minimum. E nesta sua vida nova, num mundo também ele diferente, Maadia deixa um apelo em português. Eu quero pedir a mulheres portuguesas e mulheres de todo o mundo para estar com mulheres afegãs e para estar presente para elas, porque elas agora atualmente não têm nenhum voz para pedir os direitos num país que está com um governo muito extremo. E nós, nesta parte do mundo, temos muitas oportunidades para trabalhar e para ajudar, para dar apoio para este grupo das mulheres na outra parte do mundo. Obrigada. A mulher, na igreja, na arte, longe do seu país ou cultura, mas sempre a determinação e a esperança.